Olá pessoal, mais uma vez boa noite, né, a todos que estão me assistindo, que está podendo me ouvir. Mais uma vez, né, como tenho feito, estou deixando aqui, né, no canal palavras que possam nos despertar, palavras que possam nos transformar. Hoje a reflexão que eu vou deixar hoje, ela está no livro de Atos dos Apóstolos. Uma reflexão sobre Paulo e Silas, né? É de profunda compreensão, né? Que a palavra de Jesus vai nos informar sobre esses dois homens que, em situações adversas, né? Em situações não muito boas, mesmo assim louvaram a Deus, adorou a Deus, né? Em meio a tudo aquilo que estava passando. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, vou estar lendo apenas o versículo 25 e vou estar resumindo, né, essa história verídica, real, que a Bíblia vai nos trazer a saber. E diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, capítulo de número 25, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. Somente esse versículo, para que não fique muito grande o nosso vídeo e você não tenha a paciência de assistir até o final. Esse texto a qual eu acabei de ler, lá no comecinho dele, você vai, se você acompanhar aí comigo, vai narrar a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas eram apóstolos do Senhor, né? E agora eles vão, a Bíblia vai nos informar que eles vão estar fazendo a obra de Deus, vão estar pregando a palavra, vão estar ensinando, né, a palavra de Deus. E isso vai causar um transtorno, né, para certas pessoas naquela cidade onde eles estavam. E agora eles vão levar eles até o rei na época, né, as autoridades da época, para dizer que eles estavam perturbando, que eles estavam causando tumulto, né, e estavam ensinando uma adoração a um Deus que não era daquela cidade, um Deus a qual aquela cidade não servia, estavam ensinando coisas que não era o costume, né, daquela cidade, que é a palavra do Senhor Jesus, né, que eles estavam pregando. E isso vai levar eles a ser açoitados. A Bíblia vai nos dizer que eles foram açoitados, foram espancados, né, em outras palavras. E agora, mesmo depois de açoitá-los, eles foram presos, né, e a Bíblia vai nos dizer uma coisa que me deixa muito maravilhado, que a atitude, a decisão, né, de Paulo e Silas, né, aqui nesse texto a qual eu acabei de ler, é da fé deles, né, é da adoração desses dois homens. Muito linda a história, muito maravilhosa de se ver, e um exemplo muito maravilhoso e certo de que eu e você devemos seguir, né? A Bíblia vai dizer que eles foram açoitados, espancados, né? Bateram neles, para você me entender melhor, usando a nossa palavra, foram espancados, né? E depois foram jogados numa prisão e deixou ele a ordem de um carcereiro para vigiá-los. Vigiá-los, mesmo estando vigiados, eles estavam amarrados com os pés e com as mãos no tronco, né? E mesmo assim, nessas condições, né, a Bíblia não vai dizer que eles estavam reclamando, que eles estavam murmurando com Deus, né, porque estava fazendo a obra e aconteceu aquilo tudo. A Bíblia vai dizer, né, nesse versículo ao qual acabamos de ler, que eles, perto da meia-noite, eles começaram a orar e cantavam a Deus. Imagina só,
duas pessoas que foram presas, foram espancadas por adorar a Deus, né? Foram espancadas por servir a Deus, por ensinar, por pregar essa palavra genuína do Senhor Jesus. Imagina só, esses dois homens apanharam por causa disso e na meia-noite, com certeza sentindo dores, né? Que com certeza sentindo terríveis dores, né? Por causa dos açoites que eles levaram. Eles não reclamaram em momento algum. A Bíblia não vai dizer que eles reclamaram, que murmuraram, não. A Bíblia vai dizer que eles foram adorar a Deus perto da meia-noite. E olha só o que Deus vai fazer no decorrer dessa história que eu vou estar ministrando aqui para você, essa reflexão. Eles, naquela situação, começaram a adorar a Deus, né? Começaram a orar, exercendo a sua fé, mesmo naquela situação. E vai acontecer algo, se você continuar lendo, né? Despertar uma curiosidade aí, você quiser acompanhar aí, você vai ler que vai acontecer algo diferente naquele lugar, né? A adoração de Paulo e Silas moveu aquele lugar, né? E da mesma forma hoje é assim conosco também. A nossa adoração, a nossa oração tem o poder de mover céus, de mover terra. A nossa fé tem poder de ressuscitar, tem poder de transportar montes de um lado para o outro. O Senhor que diz que se a gente tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é tão pequeno, poderíamos ordenar que as montanhas se deslocassem de um lado para o outro, e assim iria acontecer, né? Imagina só então o poder que tem a nossa adoração, a sua oração, a minha oração, né? Então aconteceu dessa forma lá também com Paulo e Silas. Começaram a orar, começaram a buscar, começaram a cantar ao Senhor, e vai acontecer um tremor naquele lugar, né? Um tremor tão forte, tão forte, tão forte, que até as algemas que estavam presas nos pulsos e nas pernas de Paulo e Silas, elas vão se abrir, elas vão se quebrar, né? Imagina só tão forte o poder do nosso Deus. Imagina só o poder que tem, né? A minha adoração, a sua adoração. Louvado seja Deus. Então isso aconteceu com Paulo e Silas. A adoração deles teve o poder de transformar aquela prisão em liberdade, né? Embora a Bíblia vai nos trazer saber também que eles não fugiram, não. Eles continuaram lá. Os outros presos fugiram, né? Aproveitaram as portas abertas e deram no pé. Eles não, eles continuam lá dentro, mesmo estando soltos. A Bíblia nos relata que as algemas que aprisionavam Paulo e Silas, elas se quebraram, né? As portas daquelas cadeias se abriram, né? Com o poder maravilhoso desse Deus que eu e você servimos. E mesmo você que está me vendo talvez não serve esse Deus, né? Eu quero te apresentar esse Deus, né? Um Deus que ressuscita, um Deus que cura, um Deus que transforma o pior ser humano em vaso e enche de unção, enche de poder, né? Então imagina só a adoração do homem, falho como nós somos, o poder que tem. O poder de mover prisões, de abalar, de causar terremotos. E assim aconteceu lá. Então, para resumir um pouco mais a história, porque o vídeo não ficar muito grande, eles continuaram lá, mesmo aquela coisa toda aconteceu, as portas se abriram, todo mundo que estava lá deu no pé, eles continuaram lá. Sabe por que eles continuaram lá? Porque servo de Deus não foge. Servo de Deus não corre. Aleluias. Servo de Deus permanece para dar exemplo, para ser, aleluia, exemplo. Louvado seja Deus. Imagina só comigo, se Paulo e Silas tivessem dado no pé, fugido junto com os outros, por causa da fuga deles, uma alma estaria condenada ao inferno, né? Já estaria condenada 100% ao inferno, porque a Bíblia vai nos dizer que aquele que estava ali de prontidão para vigiar eles, né? Ele, quando acordou ali do seu sono, que estava ali cochilando, né? Estava ali dormindo, estava desapercebido na hora, eles
quando ele se levantou, se assustou e acordou, a Bíblia nos traz a saber que ele tirou a sua espada da sua banha, né, e iria se matar, ele iria se suicidar. E todos nós sabemos, né, e que conhecemos a palavra do Senhor, que aquela pessoa que ela suicida, ela se mata, ela de alguma forma ela provoca a sua morte, né, com a intenção de provocar a sua morte, ela está banida de salvação, não existe salvação para ela. A Bíblia vai nos trazer a saber disso. A Bíblia nos diz que nos céus não entra os alcoólatras, não vai entrar os suicidas, não vai entrar pecadores, não vai, né? Não vai entrar os viciados, não vai entrar nada disso, né? E o suicida não tem direito à salvação. Se a pessoa morreu de forma provocada por ela mesma, não existe salvação para essa pessoa, né? Aliás, a pessoa que morre, né? Se ela morrer com Cristo, amém, tem salvação, beleza. Se ela morreu sem Cristo, ela já está condenada mesmo ao inferno. A Bíblia nos diz isso, né? A Bíblia é clara em relação a isso. Aqui você acabou, você morreu aqui nessa terra, para você acabou, né? O que você fez por merecer é isso mesmo. Se você procurou a tua salvação foi garantida. Se você não fez por onde, infelizmente perdeu. Acabou a vida aqui, para você acabou, né? Eu costumo dizer que se você morreu aqui, é o Senhor que voltou para você, né? Se o Senhor voltou para você, você estava preparado para subir, você subiu e está face a face com o nosso Deus, né? Já está certo da tua salvação, né? Embora ninguém que morre vai para o inferno ou vai para o céu. A Bíblia nos diz que a pessoa que ela morre, ou ela vai para um lugar de descanso temporário, ou ela vai para um lugar de tormento temporário até o dia que o Senhor Jesus voltar nessa terra nas nuvens e arrebatar a tua igreja, e assim acontecer aquele julgamento final, né? Aquele lá que você vai ter a sua sentença. Se você fez por merecer a salvação, salvo. Se você não fez por merecer, inferno. A Bíblia diz assim, a Bíblia é clara sobre isso. Então, imagina só, voltando à reflexão aqui, se Paulo e Silas resolvem dar no pé com os outros, essa vida já tinha se perdido, mas não, eles continuaram lá. E quando esse carcereiro queria se matar, né, porque ele estava incumbido de tomar conta daqueles dois homens, eles gritam lá de dentro: ei, não se faça mal, porque estamos aqui. Aleluias. Todos fugiram, mas ainda estamos aqui. Em outra, acredito eu, né, na minha ideia e pensamento, né, de quem ministra, né, talvez eles estavam ali no mesmo lugarzinho, sentados como eles estavam, ou de pé como estavam, não sei, a Bíblia não diz como eles estavam, a Bíblia diz que eles estavam orando e louvando ao Senhor, né, mas acredito que da mesma forma que estavam ali, eles ficaram. Louvado seja Deus. E então agora eles vão dizer para aquele carcereiro: não faça mal a si mesmo, porque não fugimos, estamos aqui. Servo de Deus não foge, servo de Deus não se esconde, servo de Deus pode estar açoitado, pode estar sofrendo, pode estar machucado, mas se ele for servo verdadeiro, ele ainda assim ele continua adorando, ainda assim ele continua ministrando, ainda assim ele continua orando e pregando a palavra do Senhor. Assim que funciona aquele servo verdadeiro de Deus. Embora está escasso, está em extinção, né? Verdadeiros servos do Senhor. Hoje em dia, o homem ou a mulher que se diz homem de Deus e mulher de Deus, por coisas pequenas, por coisas poucas, está abandonando a fé e desprezando aquilo que o Senhor Jesus Cristo um dia fez por mim e por você, que foi lá, aquele sacrifício há muito tempo atrás que ele fez, aquele sangue que desceu naquela cruz, inocente, puro. Muitas das vezes nós que se dizemos evangélicos, que se dizemos crentes, muitas das vezes por coisas tão poucas a gente despreza esse sacrifício, a gente deixa de exercer a nossa fé em Cristo Jesus. Então agora, e se você quiser continuar lendo, você vai ver que a prisão de Paulo e Silas serviu de salvação para esse carcereiro, né?
Ele pôde ver o quão poderoso é o Deus que Paulo e Silas servia. Ele pôde ver, aleluias, que o Deus que Paulo e Silas servia, né, que Paulo e Silas pregava, que Paulo e Silas falava, né, é um Deus que faz o impossível. Que Deus pode fazer uma cadeia, uma prisão inteira se abrir, uma prisão inteira se tremer. Somente aquela prisão ali abalou e se abriu. Qual é o Deus que pode fazer isso? Se não for o Deus que eu estou falando com você nesse momento. Qual é o Deus que tem o poder de ressuscitar quem estava morto há 4 dias, como Jesus fez com Lázaro lá, né, em Betânia? Qual é esse Deus? Quem Deus é esse? Que Deus é esse que pode fazer só isso? É simplesmente, aleluia, a explicação que eu posso te dar é o Deus a qual eu estou falando com você. É o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, né? O Criador de tudo o que há nesse mundo, o Criador do céu, da terra, o Criador meu, o seu, o Criador de tudo que existe, é só Ele. É coisas para Ele, é coisa que só Ele tem o poder de fazer. E é esse o Deus que eu estou te oferecendo, esse Deus que estou, aleluia, todos os dias aqui, pregando para você, deixando essas reflexões que pode muito ajudar a você na sua caminhada, que pode muito te fortalecer, que pode muito edificar a tua fé. Não estou aqui todos os dias gravando vídeos para ganhar fama, não, para ter fama, para ficar conhecido no mundo virtual, né, da internet, não. Estou ganhando dinheiro com isso? Também não, te afirmo com toda a certeza do mundo que não. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, te oferecendo, aleluia, a oportunidade de conhecer melhor esse Deus a qual estou te falando. Um Deus que quando você não consegue mais achar a solução, não consegue ver mais uma saída para você, Ele arruma uma. Você não está vendo mais escape, Ele abre uma porta de escape para você. As coisas tá insuportável, Ele está ali do teu lado para te ajudar. É esse Deus que estou te oferecendo hoje. É esse Deus que eu estou pregando aqui hoje para você, que eu estou anunciando para você hoje. Louvado seja Deus. E eu convido você que está me assistindo hoje, se você não é evangélico, eu convido você, insisto até, procura uma igreja mais próxima da tua casa, serve esse Deus, entrega a tua vida a esse Deus. Abandona o mundo, larga o mundo para lá, porque esse mundo é passageiro. Tudo que tem nesse mundo, todos os prazeres que você pode se achar nesse mundo, isso vai acabar, isso não é para sempre. É ilusão. Satanás, ele tem uma forma muito fácil de iludir o ser humano. Ele tem uma forma tão fácil de mostrar para você que coisas ruins para você é bom. Ele tem uma facilidade muito grande de te mostrar a morte e te iludir que a morte vai se tornar vida. Eu te dou um exemplo claro do que eu estou falando com você. Para quem tem costume de beber, tem o vício de beber, de se drogar, né? Acha bom, o prazer na hora é bom, mas isso vai provocar a sua morte. Porque se você bebe e pega um veículo, você está se matando. Você pode se matar. Se você está se drogando, se você tem grande chance de entrar em uma depressão ou no ato ali do efeito da droga, você provocar um suicídio, você provocar a sua morte. Mas Satanás ele apresenta isso para você de uma forma como se fosse alguma coisa boa, como se fosse uma coisa melhor que existe. É tão fácil servir a Satanás, é tão fácil aceitar as coisas desse mundo, é difícil sim andar certo de acordo com a palavra de Deus, mas Jesus disse que o caminho que levava à salvação ele é estreito, né? Agora o da perdição ele é largo.
Aos meus e aos seus olhos físicos, o caminho largo é o melhor que existe, é o mais fácil, é o mais simples. Mas é o caminho que vai levar a minha morte e a sua morte um dia. Porque um dia essa terra vai acabar. Um dia a vida que temos aqui, ela vai acabar. E do mesmo pó que nós viemos, nós vamos voltar para ele novamente. As palavras que o Senhor Jesus Cristo disse. Para refletir. Para me ouvir. Pense um pouco. Pense um pouco no que eu estou te falando hoje. E se você não é um evangélico, se você é afastado, se você é desviado, procure o mais rápido possível uma igreja, né? Ou mesmo você mesmo dentro da tua casa pode orar a Deus que Ele te ouve. Se arrependa do teu pecado, entrega a tua vida a Jesus. Entrega a direção do teu barco para Deus, porque quando Ele está no nosso barco, tudo vai bem. Agora, se a presença dele não está no nosso barco, se a presença dele não está na nossa vida, a gente corre um sério risco de morrer, corre um sério risco de nos machucar. Aleluia. E para testar a tua fé, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, como de costume tenho feito. Se você quiser exercer a sua fé, pega lá um copo com água se você crê. Se você quer pegar fotos, né? Pegue lá também, ore comigo. Exerce a tua fé juntamente comigo. Vou dar você um tempinho para você providenciar isso, se você quiser providenciar, se você tem fé nisso, né? Se você tem fé nesse Deus que faz, se você acredita nesse Deus que estou anunciando a você, que é o Deus do impossível, é o Deus que faz coisas que ninguém faz, que homem nenhum pode fazer, que Deus nenhum vai fazer. Exerça a sua fé comigo nessa noite. Curva a sua cabeça e ore comigo mais uma vez. Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui, ó Deus, finalizando mais uma reflexão da Tua Palavra. Peço ao Senhor que vai de conta a pessoa, Deus, que está me assistindo nesse momento. Age na vida dela, Jesus. Se o coração dessa pessoa é de pedra, Jesus, amoleça, Deus, porque o Senhor pode mudar, o Senhor pode trocar o coração dessa pessoa, Pai. Deus, eu te louvo, te exalto na beleza da tua santidade, Jesus, porque tu és santo. Não me canso de dizer, Jesus, que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, Deus, que o Senhor é vida, que o Senhor, aleluia, é o bálsamo santo que nos alivia, Jesus. Oh, Deus, peço ao Senhor, Deus, que vai de conta essa pessoa, Jesus, que está nesse momento exercendo a fé dela juntamente com a minha, Pai. Faz a obra, Deus, na vida dessa pessoa, Jesus. Se é na vida de filhos dessas pessoas, ó Deus, age, Pai. Entra na causa dessa pessoa, Jesus, e resolva, Deus. Traz solução para essa pessoa nesse momento, Pai, que está exercendo a tua fé dela comigo, Deus. Que está unindo a fé dela com a minha, Pai. Eu louvo a Ti, Jesus, e te exalto, porque Tu és santo, porque Tu és maravilhoso. E desde já, ó Deus, pedir perdão aos meus pecados, Pai, às minhas falhas. E também, ó Deus, agradecer ao Senhor pelo dia que passei, ó Deus, e pela noite que estou adentrando nela, Pai. Louvo ao Senhor e exalta a Ti, ó Deus, porque Tu és santo. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E mais uma vez me despeço de você que está me vendo, com a graça e com a paz do Senhor. E que o Senhor nos dê uma noite abençoada de descanso. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, uma boa noite. E que a paz do Senhor Jesus esteja com você, por onde quer que você andar. Aleluia. Amém.